4º Fórum Brasileiro de Bibliotecas Públicas, aqui no CBBD 2015, na cidade de São Paulo. Nós estamos aqui com Wagner Santana, do Mais Diferença. Wagner, como é que você está avaliando, primeiro, esse Fórum Brasileiro de Bibliotecas Públicas para levantar discussões em questão da acessibilidade nas bibliotecas? Olha, a gente vê com muita alegria e contentamento que esse tema efetivamente entrou na pauta do fórum. São várias mesas que tratam disso, vários espaços, então a gente fica muito contente em perceber que, ainda que seja um tema pequeno no conjunto da programação, ele encontra um lugar e um espaço para debates, porque efetivamente é um tema que afeta cotidianamente as bibliotecas numa perspectiva de democratização de acesso à leitura, de leitura para todos, enfim. Então é com muita alegria que a gente vê o crescimento da programação relacionado à questão da acessibilidade nesse evento. Aqui na sua fala você falou de uma pesquisa que o Mais Diferença vem desenvolvendo, né, em relação à acessibilidade em bibliotecas públicas. Qual a realidade nesse contexto nas bibliotecas públicas que a pesquisa de vocês vem apontando? Olha, a gente fez uma pesquisa junto a 300 bibliotecas do país e fica muito claro que a gente tem um longo caminho para que efetivamente essas bibliotecas sejam bibliotecas para todos. A gente tem problemas importantes no que diz respeito à acessibilidade arquitetônica das bibliotecas. A gente nota que essas bibliotecas têm um acervo muito limitado, tanto do ponto de vista da sua quantidade, quanto da diversidade de formatos. Em geral, essas bibliotecas, quando têm acervos voltados a pessoas com deficiência, esses acervos são voltados a pessoas com deficiência visual, os materiais são braille e audiolivro, mas quando a gente trata do mundo do livro em formato acessível, a gente está falando de outros formatos que deem conta das demandas de outras deficiências. Então, esse é um outro tema importante. Tem uma questão séria também de limitação de acesso à tecnologia. A gente sabe que as tecnologias são ferramentas absolutamente importantes para a redução de barreiras de acesso das pessoas com deficiência a materiais e conteúdos e livros, enfim. A grandíssima maioria dos livros produzidos no país são em formato impresso e texto, e a tecnologia ajuda a tornar acessível também esses livros originalmente produzidos em formatos não acessíveis para a pessoa com deficiência. Então essa é uma outra questão. E juntando a isso tudo, a gente percebe muito claramente que o tema da acessibilidade ainda é visto sobre uma chave ainda muito restrita relacionada à acessibilidade arquitetônica. A gente, com o projeto Acessibilidade Arquitetônica, a gente quer lançar a base, é um projeto do Ministério da Cultura, a gente quer lançar a base para uma política nacional de bibliotecas acessíveis que vá além da questão da acessibilidade arquitetônica e trate também da acessibilidade de conteúdos, materiais, informação, programações e tudo isso. Isso precisa estar refletido no planejamento das bibliotecas, nas ações que são produzidas e nos conteúdos e materiais disponibilizados, além da acessibilidade arquitetônica, evidentemente. Nós vemos em algumas bibliotecas do país, somente no caso do Rio de Janeiro, nós somos do Rio de Janeiro, que tem um avanço na questão da modernização arquitetônica, da questão tecnológica, mas por outro lado, essa modernização não vem acompanhada da questão da mentalidade, na questão do acesso, né? Então, quais são os desafios e como criar essa consciência para os gestores públicos, para os gestores locais e até mesmo para os bibliotecários? Olha, a gente percebe muito claramente que as pessoas com deficiência, por uma questão histórica, por uma situação muito concreta de exclusão ao longo da história, ainda tem dificuldade de ver a biblioteca, com exceção do público com deficiência visual, mas o público com demais deficiências ainda vem com dificuldade a biblioteca como um espaço para eles, com uma programação acessível e inclusiva, enfim. Então, por conta disso, acho que tem um trabalho fundamental de sensibilização e de formação de público, mas que passa, sobretudo, por acessibilizar arquitetonicamente a biblioteca, ter programação, ter materiais e ter conteúdos acessíveis para ele. Então tem um lado dessa moeda que é sim transformar essa biblioteca em um espaço acessível e inclusivo para todos. Mas isso não é suficiente por conta dessa dívida histórica que a gente tem com as pessoas que não consideram a biblioteca como um espaço adequado para eles. Então tem todo um trabalho que a gente precisa fazer de sensibilização dessas pessoas, das pessoas com deficiência, de que sim, as bibliotecas começam a ser espaços interessantes para eles. Elas começam a ter programações
com recursos de acessibilidade, elas começam a ter um planejamento que incorpora a questão da acessibilidade arquitetônica. Então, e aí, acho que tem um dos caminhos que a gente tem visto com muita frequência no país, é uma articulação muito forte com a educação. Efetivamente, as pessoas com deficiência já estão nas escolas, em sua grandíssima maioria, e acho que essa é uma sinergia fundamental para que essas pessoas que já chegam às escolas entendam a biblioteca também como um espaço, para elas. Então, acho que a gente tem basicamente duas coisas. Uma questão relacionada a acessibilizar arquitetonicamente, comunicação, materiais, conteúdos, programação das bibliotecas, e um trabalho enorme de formação de público para que as pessoas com deficiência passem a ver as bibliotecas como espaços acessíveis e que, portanto, estão preparados para recebê-los. É isso, esse é o 4º Fórum Brasileiro de Bibliotecas Públicas, é o primeiro dia. O Wagner fez parte da mesa de acessibilidade em bibliotecas públicas. Acompanhe a revista Bibliô e fica por dentro do que está rolando daqui no Fórum Brasileiro de Bibliotecas Públicas.